Modelo atômico de Dalton. As habilidades trabalhadas serão: escrever as principais ideias sobre a constituição da matéria a partir das ideias de Dalton, modelo atômico de Dalton, interpretar transformações químicas e mudanças de estado físico a partir das ideias de Dalton sobre a constituição da matéria, aplicar o modelo atômico de Dalton na interpretação das transformações químicas e aplicar o modelo atômico de Dalton na interpretação da lei da conservação da massa. Desde a Grécia Antiga, já havia questionamentos sobre a constituição da matéria, então as primeiras ideias sobre a composição da matéria surgiram na Grécia Antiga. Então alguns filósofos, dentre eles temos Aristóteles, que diziam que a matéria seria formada por alguns elementos básicos. Alguns filósofos falavam que um dos elementos era a água, outros o ar, outros a terra e outros o fogo. Então Aristóteles ele utilizou esses conhecimentos desses elementos básicos dizia que cada um desses elementos possuía algumas características. Então, considerando esses elementos, não haveria espaço vazio entre esses elementos, então não haveria descontinuidade da matéria. Então, esses filósofos diziam que tudo era formado pela combinação desses quatro elementos, e cada elemento individualmente possuía algumas características determinadas. Outros filósofos, dando destaque aqui a Leucipo e Demócrito, diziam que haveria um limite para a divisão da matéria. Então a matéria seria dividida em partes cada vez menores, até que chegaria a um limite onde teriam partículas indivisíveis. Então a matéria seria formada por pequenas partículas que não seriam possíveis de ser divididas. Essas partículas foram denominadas átomos. Então, segundo esses dois filósofos, se pegássemos qualquer objeto, poderíamos dividi-lo em partes menores, essas partes menores poderiam ser divididas em partes ainda menores, e assim por diante, até que chegasse a um ponto que não seria mais possível dividir essas partículas, quando teríamos os átomos. Segundo esses filósofos, então, considerando que a matéria seria formada pelos átomos, então poderia haver espaços vazios entre essas partículas, então espaços vazios entre os átomos. Então esses questionamentos começaram a ser feitos há muito tempo atrás, considerando alguns séculos antes de Cristo. Essas ideias elas foram sendo passadas, foram desenvolvidas, mas não houve nenhum modelo, nenhuma teoria de como seria exatamente a constituição da matéria. Então alguns cientistas aderiram às ideias de Aristóteles e alguns outros aderiram às ideias de Leucipo e Demócrito. Daremos destaque a um cientista chamado Dalton, que ele se baseou no conhecimento sobre as transformações químicas, ou seja, sobre as leis da conservação da massa e das proporções fixas, para propor algumas ideias sobre a composição da matéria. Então ele utilizou os conhecimentos obtidos através das reações químicas para tentar propor como seria formada a matéria. Então esse cientista, ele acreditava na existência dos átomos, então ele acreditava nas ideias sobre o átomo. E ele foi o primeiro a propor como seria a forma de um átomo. Ele foi o primeiro a propor um modelo de como seria essas partículas. Então, segundo Dalton, os átomos eles são as menores partículas que compõem a matéria. Então, de acordo com o que diziam Leucipo e Demócrito, seriam as partículas que não seria possível dividir, então seria a menor partícula. Então, segundo as ideias de Dalton, os átomos seriam realmente essas menores partículas que compõem a matéria. Esses átomos seriam esferas maciças, ou seja, esferas duras. Essas esferas, então esses átomos seriam indivisíveis e indestrutíveis, então não seria possível dividir o átomo ao meio, por exemplo, cortá-lo ao meio, ou destruí-lo, fazer com que ele seja despedaçado. Então o átomo seria indivisível e indestrutível. Esse modelo proposto por Dalton, ele ficou conhecido como bola de bilhar. Então, se compararmos o que ele dizia sobre o átomo e uma bola de bilhar, elas apresentariam algumas semelhanças. Entre elas, o formato, então seriam esferas rígidas, ou seja, maciças, então seriam duras. Tanto o átomo quanto uma bola de bilhar podemos considerá-lo como indivisível e indestrutível. Então, se tentarmos amassar uma bola de bilhar, ela não vai sofrer nenhum desgaste, não vai sofrer nenhuma deformação. E também não poderemos cortá-la com facilidade. A menos que sejam usados equipamentos especiais, não é possível dividir uma bola de bilhar ao meio ou destruí-la.
Então o átomo ele seria uma esfera rígida, uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. Dalton também dizia que os átomos seriam diferentes, então poderemos dividir os átomos de acordo com os elementos químicos. Então era conhecido que havia alguns elementos químicos. Esses elementos químicos seriam formados pelos átomos. Então podemos comparar esses elementos químicos de acordo com os átomos que formam esses elementos. Então quando tínhamos átomos do mesmo elemento, eles possuem as mesmas propriedades, dando destaque à massa. Então a principal característica para diferenciar elementos era a massa. Então átomos do mesmo elemento possuem a mesma massa. Então se pegarmos dois átomos de hidrogênio, os dois terão a mesma massa. Se pegarmos dois átomos de oxigênio, os dois terão a mesma massa. Agora, quando temos átomos de elementos diferentes, eles possuem massas diferentes. Então, um átomo de hidrogênio tem massa diferente do átomo de oxigênio. Então, dois átomos do mesmo elemento possuem a mesma massa. Dois átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Então, a principal característica que diferenciava os elementos químicos era a massa. Então, o elemento químico seria um conjunto de átomos com a mesma massa, com as mesmas propriedades. Utilizando as ideias de Dalton, também era possível explicar as transformações químicas. Então, segundo Dalton, os átomos poderiam se combinar para formar moléculas. Então, as moléculas são conjuntos de átomos quando estão combinados. E as transformações químicas são recombinações desses átomos. Então, os átomos sofrem recombinações formando outras moléculas. Assim, se dá uma transformação química. Então, durante as transformações químicas, não ocorre nem a destruição, nem a divisão e também não ocorre a criação de átomos. Então, os átomos não são destruídos ou divididos e também não são criados durante as transformações químicas. Ou seja, eles apenas se recombinam. Então, os átomos vão estar combinados de uma maneira nos reagentes. Quando ocorre a reação química, essa combinação será diferente. Então, vão se recombinar, vão combinar de uma maneira diferente, formando uma substância diferente. Então, durante as transformações químicas, não ocorre nem destruição, nem criação de átomos. Então, temos um exemplo aqui, a reação de formação da água. Então, a água era formada por hidrogênio e oxigênio. Com os conhecimentos de Dalton naquela época, não era possível determinar a quantidade exata de átomos nas moléculas. Então eles tinham algumas ideias sobre a composição, sobre os elementos, não havia certeza sobre as quantidades de átomos em cada molécula. Então, segundo Dalton, a molécula de água seria formada por um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. Hoje é conhecido que é formada por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Então, considerando aqui a reação entre hidrogênio mais oxigênio, temos aqui então duas moléculas de hidrogênio, cada uma contendo dois átomos. Então, dois átomos de hidrogênio aqui, dois átomos de hidrogênio aqui, e a molécula de oxigênio formada aqui por dois átomos de oxigênio. Então, quando ocorre a reação química, vai haver uma recombinação desses átomos. Então vai haver uma separação dos átomos de hidrogênio e oxigênio, eles vão se recombinar formando moléculas diferentes. Então aqui a molécula da água, ela é formada pela recombinação do átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio. Então ocorre uma recombinação, então muda a combinação dos átomos nas moléculas, formando substâncias diferentes. Então os átomos dos reagentes se recombinam, formando assim os produtos. Então podemos observar que as mesmas moléculas que estão nos reagentes estão nos produtos. Então não houve nem destruição, nem criação de átomos. Então os átomos dos reagentes não foram destruídos e os átomos dos produtos não foram criados. Então os mesmos átomos dos reagentes estão nos produtos, porém houve uma recombinação. Então mudou a combinação entre esses átomos. Mudou a forma com que eles estavam combinados. Essas considerações de Dalton sobre as transformações químicas, sobre as recombinações dos átomos, elas estão de acordo com a lei da conservação da massa. Então, como os átomos dos reagentes são os mesmos átomos dos produtos, então como não teve nem destruição dos átomos, então nenhum dos átomos dos reagentes foi destruído,
e nenhum dos átomos dos produtos foi criado a partir do nada, então como são os mesmos átomos, a massa se conservará, ou seja, não haverá mudança de massa dos reagentes para os produtos. A mesma massa que tem aqui dos reagentes terá a mesma massa dos produtos. Então a massa dos reagentes continua sendo igual à massa dos produtos. Então, como só houve uma recombinação, a massa permanece inalterada. Então os mesmos átomos dos reagentes são os mesmos átomos dos produtos. Podemos observar aqui que nos reagentes temos 4 átomos de hidrogênio, então 2 aqui e aqui também mais 2, e 2 átomos de oxigênio. Quando vamos analisar os produtos, temos aqui 2 átomos de hidrogênio para essa molécula, 2 átomos para essa molécula, totalizando 4 átomos de hidrogênio, e temos também 2 átomos de oxigênio, um em cada molécula. Então, nos reagentes são 4 átomos de hidrogênio, nos produtos também são 4 átomos de hidrogênio. Nos reagentes são 2 átomos de oxigênio, nos produtos também são 2 átomos de oxigênio. Então, os mesmos átomos que estavam nos reagentes estão nos produtos. E ainda considerando as ideias de Dalton sobre as transformações químicas, essas transformações elas acontecem a partir de algumas proporções entre os reagentes. Então, se não houver uma quantidade exata dos reagentes, não é possível formar os produtos. Então, para que haja a formação dos produtos, deve haver uma proporção entre as quantidades de átomos também dos reagentes. Então, durante essas recombinações, são observadas algumas proporções. Então, temos aqui, nessa reação, 4 átomos de hidrogênio aqui nos reagentes e 2 de oxigênio. Então, percebemos que são 2 hidrogênios para cada átomo de oxigênio. Quando temos aqui a formação dos produtos, observamos que cada molécula possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, nos produtos também observamos que a proporção é de 2 hidrogênios para cada oxigênio. Então, a mesma proporção que tinha aqui entre as quantidades de reagentes foi observada na formação dos produtos. Então, assim, as ideias de Dalton sobre a transformação química também estão de acordo com a lei das proporções definidas.